E agora chegou a vez, né, desses jogos que estão rolando desde sexta-feira, né, o início, né, dos trabalhos da segunda rodada da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Então, meus amigos, vamos começar, né, com o jogo que inaugurou nessa segunda rodada com País de Gales e Irã, em jogo válido pelo grupo B. Meus amigos, neste jogo, País de Gales e Irã, tá? O que deu para acompanhar, né, de trazer uma impressão para esse jogo é que a seleção do Irã recuperou-se, né, do baque sofrido, né, na primeira rodada, onde foram bombardeados, né, pela Inglaterra, né. O Irã até começou, né, com essa proposta defensiva, defendendo-se muito bem, o chamado bloqueio iraniano, né, proposto por Carlos Queiroz. A seleção do Irã entende isso e aplica isso nas partidas. O fato é que o País de Gales também criou algumas oportunidades. Na minha humilde opinião, Gareth Bale, que é tido como a maior referência dessa equipe da seleção do País de Gales, apenas teve uma atuação discreta. Neste segundo jogo, né, na segunda apresentação do País de Gales na Copa. Tá? A seleção do Irã, no segundo tempo, melhorou bastante, passou a acreditar mais no jogo, criando mais oportunidades, dominando o meio de campo, criando as melhores situações e foi premiada. Depois de bolas na trave, as tentativas, né, da seleção iraniana, a seleção do Irã foi no ritmo, né, da sua torcida, apoiando em peso. Tá? E no final do jogo, já ali praticamente nos acréscimos, Chesmi e Reza Eian. É isso, meus amigos. A seleção do Irã com Chesmi e Reza Eian marcaram os gols da vitória da seleção do Irã. País de Gales 0, Irã 2. E a seleção do Irã recupera-se do baque sofrido na primeira rodada quando tomou de 6-2 da Inglaterra. O Irã, com possibilidades, vai para a terceira rodada. Depois de ter enfrentado a Inglaterra, tomou Inglaterra 6, Irã 2. O Irã recupera-se na segunda rodada, vencendo o País de Gales. E agora a seleção do Irã vai tentar buscar a classificação contra a seleção dos Estados Unidos na última rodada. Mas o primeiro jogo terminou País de Gales 0, Irã 2. Dando continuidade, tivemos na sexta-feira, tudo isso na sexta-feira, meus amigos, Qatar 1, Senegal 3. O Qatar novamente esbarrando nas suas limitações, ainda tentou propor alguma ideia de jogo, mas o Senegal foi muito melhor durante o jogo inteiro, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O que justifica, o Senegal conseguiu marcar 3 gols. O Senegal marcou com Boulaye Dia, com Diédhiou e Bamba Dieng. 3 gols de Senegal, suficientes para decretar a primeira eliminação de uma seleção nesta Copa do Mundo. Como o Qatar perdeu na estreia para o Equador por 2-0 e perdeu nesta segunda rodada por 3-1 para os africanos de Senegal, Senegal vai para a terceira rodada com possibilidades de classificação. E é o que acontece. A próxima rodada teremos Qatar e Holanda, Equador e Senegal. Portanto, Senegal vai com chances para tentar se classificar na última rodada. O Qatar anotou o gol com Muntari, tá? O Qatar já está matematicamente eliminado, né, por ter perdido na segunda rodada. Perdeu na primeira, perdeu na segunda, não conseguiu criar muita coisa nesse segundo jogo, criou algumas oportunidades, mas ainda com uma fortíssima limitação. Portanto, Qatar 1, Senegal 3, Senegal com chances de classificação e o Qatar, o anfitrião Qatar, eliminado. Dando continuidade, ainda na sexta-feira, o Equador jogando contra a seleção da Holanda. O Equador que venceu na estreia o Qatar por 2-0 e a Holanda que venceu a equipe de Senegal por 2-0 na primeira rodada. Equador e Holanda fizeram um jogo bastante movimentado, com oportunidades para ambos os lados. Tanto para a seleção do Equador, muito bem treinada, né, dirigida por Gustavo Alfaro, e a Holanda comandada por Louis van Gaal. A Holanda abriu o placar com Gakpo, Cody Gakpo.
Gakpo. A Holanda abriu o placar. A Holanda parecia que ditaria o ritmo desse jogo, mas o Equador, novamente com Ener Valencia, chegou à igualdade. Empatou esse jogo, ainda teve oportunidades de virar o marcador, mas ficou nisso. Empate, Equador 1, Holanda 1. Continuando, ainda na sexta-feira, com Inglaterra e Estados Unidos para fechar os trabalhos pelo grupo B. Meus amigos, eu não sei se vocês recordam, mas em 2010 houve o encontro destas duas seleções na fase de grupos na África do Sul, na Copa do Mundo 2010. Fizeram um jogo sofrível. Essa é que é a grande verdade. Fizeram um jogo sofrível. Esperava-se que a Inglaterra fosse continuar desempenhando um bom futebol. Conseguiu fazer 6-2 contra o Irã na estreia. Esperava-se que a Inglaterra fosse apresentar um futebol melhor, mas não foi bem isso que aconteceu. Muito pelo contrário, os Estados Unidos tiveram oportunidades talvez até mais claras de tentar vencer esse jogo. Teve, por exemplo, uma finalização muito bem feita, muito bem feita por Pulisic pelos Estados Unidos. Porém, não conseguiu converter. Bola rolando e tudo mais, a bola sobrou e Pulisic acertou um baita chute, mas não foi gol, meus amigos, não foi gol. Os Estados Unidos também conseguiram criar algumas coisas, sempre com aquela coisa de bola na área, cobrança de faltas, as jogadas aéreas, mas os Estados Unidos, que até conseguiram ditar num determinado momento o ritmo de jogo, principalmente no segundo tempo, e a Inglaterra pouco criou. Eram bolas, a Inglaterra muitas vezes jogava por uma bola para tentar achar Harry Kane e quem sabe concluir com mais eficiência. Como nada disso aconteceu, meus amigos, Inglaterra e Estados Unidos protagonizaram mais um 0-0 nessa Copa do Mundo. Então, Inglaterra 0, Estados Unidos 0. Aí, meus amigos, partimos para os jogos do sábado. Nos jogos do sábado, nós tivemos, já no começo da manhã, a partir das 7 horas, horário de Brasília, tivemos Tunísia 0, Austrália 1. Com esse gol de Dunk, da Austrália, meus amigos, marca a primeira vitória dos Socceroos desde a Copa do Mundo FIFA 2006 na Alemanha. Naquela ocasião, meus amigos, a Austrália estava, curiosamente, no grupo da seleção brasileira. O grupo era composto por Brasil, Croácia, Austrália, Brasil, Croácia, Austrália e Japão. Este era o grupo em 2006. Era o grupo que a Austrália participou em 2006. Pois desde então, meus amigos, esta foi a primeira vitória. Austrália 1, Tunísia 0. Foi a primeira vitória do Socceroos desde a Copa do Mundo FIFA 2006 na Alemanha. A Austrália seria eliminada nas oitavas para a seleção da Itália, que seria mais tarde campeã mundial em Berlim. Naquele jogo, Itália contra a França, aquela cabeçada do Zidane, entre outros ingredientes. Portanto, a Austrália segue com chances. Começou perdendo na estreia para a França por 4-1, mas a Austrália segue com chances e vai para a terceira rodada, quem sabe para tentar garantir uma possível classificação. Continuando, já tivemos aí Polônia e Arábia Saudita. Considerado talvez um dos melhores jogos até aqui. A Polônia fez 2-0 na Arábia Saudita. A Arábia Saudita teve a chance de abrir o placar. A sua torcida, a torcida saudita, apoiou em peso os sauditas, quem sabe, para tentar fazer mais uma façanha. A primeira façanha, como todos sabem, foi a façanha de ter vencido a Argentina na estreia, no Lusail. A Arábia Saudita teve a chance de abrir o placar, mas o goleiro da Polônia defendeu a cobrança, defendeu o pênalti. Szczęsny
fez uma belíssima defesa e evitou aquele que seria o primeiro gol dos sauditas, dos árabes no jogo, né? A Arábia Saudita perdeu essa cobrança de pênalti. A Polônia continuou firme, conseguiu, após esse lance, praticamente, esse foi o termômetro do jogo. A Polônia começou a ditar o ritmo de jogo, passou a dominar o meio de campo e conseguiu criar as oportunidades. Então, o primeiro gol da Polônia, meus amigos, foi marcado por Zielinski. Zielinski, uma jogada muito bem trabalhada. Essa bola sobra, né? Conseguem ir na linha de fundo, tocam a bola para trás e Zielinski, uma jogada muito bem ensaiada, consegue marcar o primeiro gol dos poloneses. Polônia 1, Arábia Saudita 0. A Polônia continuou ditando o ritmo dessa partida, ditando o ritmo desse jogo, e no segundo tempo, Lewandowski decretaria 2-0 e a primeira vitória da Polônia na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Jogo válido pelo Grupo C. Após o empate, né, na primeira rodada, México 0, Polônia 0, onde Lewandowski perdeu um pênalti muito bem defendido por Guillermo Ochoa, do México. A Polônia reage no grupo, consegue vencer a Arábia Saudita por 2-0 e vai com chances de classificação na última rodada pegar a Argentina. Continuando, meus amigos, agora pelo Grupo D, França e Dinamarca. França e Dinamarca no estádio 974. O estádio, né, que é marcado, né, tem essa característica de ser a sua composição por 974 containers. Meus amigos, a França, mais uma vez, mesmo bastante desfalcada, mas é uma França que consegue criar muitas oportunidades. É uma França que consegue propor o jogo. Teve oportunidades com Griezmann, Mbappé, com Koundé, Rabiot e o goleiro da Austrália, o goleiro da Dinamarca, Schmeichel, fez belíssimas defesas. Belíssimas defesas, evitou até possivelmente um placar maior. Um jogo bastante movimentado. Primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo, a França abre o placar, abre o marcador com ele, Mbappé. A França abre o marcador com Mbappé, 1-0. A França ditando o ritmo da partida, mas numa jogada de bola parada, Christensen empata para a Dinamarca, escorando firme de cabeça, sem chances para o goleiro Lloris, da França. A Dinamarca empataria esse jogo, mas minutos depois a França consegue fazer mais uma vez Mbappé, e a França decreta o 2-1. A Dinamarca ainda esboçou alguma reação, tentou empatar o jogo, mas esbarrou em ótimas intervenções do goleiro Lloris. França 2, Dinamarca 1, e a França é a primeira seleção a se classificar automaticamente, matematicamente, para as oitavas de final nesta Copa do Mundo. Por quê, meus amigos? Porque a França venceu na primeira rodada a Austrália por 4-1 de virada e vence a Dinamarca na segunda rodada por 2-1. Portanto, a França vai cumprir tabela, né, na terceira rodada, mas já está classificada para as oitavas de final. Restando saber se vai terminar com 9 pontos ou se vai fazer saldo de gols e tudo mais. O fato é que a França já está classificada, mesmo com todos esses problemas, com todos esses desfalques que teve, né? Teve ainda o último desfalque, né, no primeiro jogo com Hernandez, né, desfalcando essa seleção da França, muito bem comandada, muito bem treinada por Didier Deschamps. Portanto, essa maldição dos campeões mundiais provavelmente não vai acontecer no Qatar. E fechando, meus amigos, os trabalhos do sábado, Argentina e México, jogo válido, né, pelo Grupo C. A Argentina, meus amigos, bastante ameaçada, com muito nervosismo. A Argentina precisou ter muito sangue nos olhos para superar a equipe do México. O México, em ser de verdade, apenas teve uma boa oportunidade, uma cobrança de falta com o Vega.
Uma boa cobrança de falta, muito bem batida, mas uma defesa melhor ainda de Emiliano Martinez ainda no primeiro tempo. Fez aquela verdadeira ponte, fazendo uma belíssima defesa e garantindo o 0-0 da etapa inicial. A Argentina ainda tentou, ainda com muita trocação, posse de bola, passes e tudo mais, mas uma Argentina bastante nervosa. Uma Argentina que não conseguia finalizar no gol do Ochoa. Vem o segundo tempo, meus amigos. Vem o segundo tempo e mais uma vez a Argentina, no seu jogo, na sua proposta de ter aquela densidade, ter aquele volume de jogo, numa assistência de Di Maria, acha Lionel Messi. Messi acerta um belíssimo chute e vence o goleiro Ochoa. 1-0 Argentina, e os torcedores argentinos no Lusail vão ao delírio, vão à loucura, e essa Argentina passa a ditar de vez o ritmo do jogo. A Argentina passa a mandar, a desmandar, o nervosismo vai diminuindo, o nervosismo vai desaparecendo aos poucos, e o futebol dessa ótima seleção, né, que tem nomes louváveis, né, nessa seleção muito bem montada por Lionel Scaloni, a Argentina passa a ditar o ritmo de jogo, controla o jogo, o meio de campo, e já no segundo tempo, poucos minutos depois, por volta ali mais ou menos na casa dos 70 minutos, mais ou menos, a Argentina com Enzo Fernandez, que entrou no segundo tempo, isso é de verdade, acerta um belíssimo chute e vence o goleiro Ochoa. A Argentina chega a 2-0 no placar, continua ditando o ritmo da partida, vence o jogo e ganha uma sobrevida para a terceira rodada, para medir forças contra a Polônia na terceira rodada. Já o México, que empatou na primeira rodada, perde, né? O México, aliás, com pouca criação. Esta talvez seja uma seleção mexicana que apresenta-se pobre na criação de jogadas, pobre na criação de oportunidades de jogo, tá? O fato é que o México não fez uma boa apresentação, teve raríssimas oportunidades, muito mais no nervosismo da seleção da Argentina, que não conseguia finalizar com precisão, mas a precisão apareceu no segundo tempo com 2 gols salvadores de Lionel Messi e Enzo Fernandez, garantindo sobrevida a esta ótima seleção da Argentina e que vai tentar medir forças e garantir uma possível classificação na terceira rodada diante de uma seleção polonesa. Meus amigos, o recado de hoje era esse. Espero que tenham gostado. Continuem comentando, continuem assistindo os materiais, tá? De primeiro, nós tratamos dos jogos do domingo e neste material tratamos dos jogos que iniciaram, né, os trabalhos desta segunda rodada na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. E temos, né, no fechamento desta segunda rodada, possibilidades, por exemplo, das campeãs mundiais, possibilidades da Argentina seguir avançando na Copa do Mundo, na terceira rodada, e de uma Alemanha que começou a exemplo da Argentina, com o empate diante da Espanha no domingo, Espanha 1, Alemanha 1, e graças à vitória da Costa Rica mais cedo diante do Japão. É isso, meus amigos. Espero reencontrá-los numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Saúde a todos. Boa noite.